Oi, gente. Eu fiz uma live com Ciro Gomes, ex-candidato do PDT à presidência da República, onde ele fez uma avaliação sobre a política do momento e falou que não há espaço ainda para se tratar do impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Então quero convidar você a assistir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e dar um like, porque aqui é muita informação. Bom dia, Tudo Oswaldo. bem? Bom dia. Tudo Obrigado por ter Você aceitado o convite. está se Bater um papo. cuidando com a família? Isso. Está em Fortaleza? Fortaleza, aqui eu sou grupo de risco, né? 60, estou em casa, trancado. Vendo e avaliando e acompanhando esse momento da política que a gente está vivendo. Um momento tenso, um momento delicado, não é, Ciro? Muito, muito, Oswaldo. Eu, na minha experiência já de homem vivido e que conheço a política brasileira já há 40 anos, de muito perto, diria a você que eu nunca vi a soma tão grave de crises quanto essa que nós estamos vivendo agora. Não tem nenhum exagero. É disparada a maior crise de saúde pública do século. Só tivemos coisa parecida lá no ano 1918 com a gripe espanhola. Estamos apenas começando o pico dessa pandemia e a forma de reagir está sendo a pior possível. Os sinais trocados dos nossos governantes, a falta de um protocolo nacional, a incapacidade do Brasil de ter até os insumos básicos para garantir aos profissionais de saúde, aos policiais, enfim, aquelas categorias que estão na linha de frente do enfrentamento dessa crise, sem nem sequer equipamento de proteção. Isso, naturalmente, provocou, porque a única saída para isso é um isolamento radical, e isso provocou uma crise econômica que também não tem precedentes. A vez que o Brasil mais deprimiu a sua riqueza, que é o PIB, a vez que mais caiu o PIB, foi com o governo do PT, com a Dilma, que caiu 2 anos seguidos abaixo de 3%. O que vai destruir, está destruindo empregos, o tecido produtivo brasileiro, que já vinha muito gravemente debilitado, e isso nos leva a uma necessidade trágica de uma grande coesão nacional, que é o que as nações que têm conseguido minimizar os efeitos dessa crise, que é global, né, estão fazendo. No Brasil, infelizmente, nós introduzimos, pela imprudência dos nossos governantes, pelo descaso dos nossos governantes, eu diria mesmo pela irresponsabilidade criminosa dos nossos governantes, introduzimos nessa crise de saúde pública, nessa crise econômica, uma crise política com contornos institucionais extremamente graves e ameaçadores. Olha, eu diria para você, a tempestade perfeita, e isso é o que me faz hoje ter um sentimento de gravíssima preocupação com a sorte da nação brasileira. Vamos começar um pouco, então, pela crise, para depois a gente voltar para essa questão da pandemia. Como você viu a decisão do Supremo de suspender a nomeação do novo diretor-geral da Polícia Federal? Bom, o meu partido, nós do PDT, entendemos que a partir de certo momento a irresponsabilidade dos governantes brasileiros passou a ser crime, passou a ser uma espécie de ameaça de genocídio, que é o assassinato em massa de pessoas. E então nós resolvemos sair daquilo que era a nota de repúdio, nota de protesto, para uma ação mais dura, mais efetiva, embora a gente saiba que a condição política brasileira desse momento é extremamente delicada. E uma das providências que nós tomamos foi pedir ao Supremo Tribunal Federal que examinasse essa estranhíssima nomeação do superintendente, do novo diretor-geral da Polícia Federal, depois das denúncias gravíssimas e da troca de acusações extremamente graves entre o Moro e o Bolsonaro. Nós não temos obrigação, como brasileiros, de tomar lado nenhum nem de outro. Nós temos o direito, o dever de exigir que as instituições da democracia, da república, apurem aonde está a verdade e façam acontecer aquilo que, nesse caso, se impõe, que é, uma vez esclarecida a verdade, o estabelecimento das responsabilidades. E uma das acusações mais graves, que esse é o componente institucional dessa crise política, é a acusação que o Moro faz de que o presidente da República quer invadir inquéritos que tramitam sob controle do judiciário, às vezes sob segredo de justiça, ou, tão grave quanto, invadir serviços de inteligência. E aí a gente precisa ajudar o nosso povo a entender, porque no Brasil as coisas estão tão absurdas que às vezes a gente não consegue entender. É da Constituição que o presidente da República é quem tem o direito de nomear o diretor-geral da Polícia Federal. Portanto, nós não temos nada contra isso. A ideia de que o presidente pode escolher qualquer pessoa entre os quadros que vamos dizer, que tem os requisitos, que seja de carreira, que tenha a formação de delegado, que seja concursado, etc., etc., ele pode escolher livremente. Portanto, nada contra isso. O problema é que a Polícia Federal, se é uma polícia hierarquicamente submetida à autoridade do presidente da República, ela é também a polícia judiciária. Então, deixa eu explicar bem, você que já sabe, para o nosso ouvinte da tarde.
quando o Ministério Público abre um inquérito e pede uma investigação da Polícia Federal, quando o Judiciário preside o inquérito, acompanha a investigação de um processo, nesse momento a Polícia Federal não está mais submetida à hierarquia do Presidente da República. Ela, na condição de polícia judiciária, passa à autoridade do Judiciário. E esse é o ponto. Se o Bolsonaro quer invadir o inquérito, se o Bolsonaro quer invadir e devassar o serviço de inteligência da Polícia Federal, ele está cometendo um crime de responsabilidade ao obstruir a justiça e impedir o livre exercício de um poder autônomo da República, que é o Poder Judiciário. E qual é a razão alegada pelo Moro? É que o Bolsonaro está querendo invadir a autonomia da Polícia Judiciária, que é a Polícia Federal, nessa condição, para proteger o banditismo e o cometimento de crimes pelos filhos, pelos aliados e pelos amigos. Que o brasileiro se lembre disso. E eu acho isso uma canalice, um ministro devassar uma conversa privada com o presidente da República, não está em discussão isso. Eu acho isso uma grande canalice que o Moro cometeu. Mas o Moro mostrou na televisão o presidente dizendo que o inquérito do Supremo Tribunal Federal estava alcançando de 10 a 12 deputados bolsonaristas e que era preciso tomar providência com isso. Olha, isso é um crime. Portanto, quando nós vimos esse crime ser cometido, nós do PDT, pedimos, e o ministro Alexandre de Moraes acredita em boa hora, sempre dizendo que não estava invadindo a atribuição do presidente de nomear livremente, isso é da lei, mas que ele estava invadindo atribuições de polícia judiciária e, portanto, isso feria os princípios da impessoalidade e da probidade administrativa. A gente tem que colocar aí nessa conta também o fato da Polícia Federal ser a instituição que vai investigar a participação do presidente Jair Bolsonaro nos atos em Brasília contra a democracia, a favor de mais-5, e até mesmo essa questão da declaração do ex-ministro Sérgio Moro de tentativa aí de manipulação política da Polícia Federal. E isso é grave, não é, Ciro? Sem nenhuma dúvida. Está na hierarquia da nossa petição ao Supremo Tribunal Federal, nós do PDT. Então, o primeiro é o seguinte: quando aconteceram várias investidas desse gabinete do ódio, desse ambiente de fake news, de responsabilidade, de mentira, de insuflar a população contra as instituições, o ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou um inquérito e determinou que o ministro Alexandre de Moraes, olha, o mesmo ministro, fosse o encarregado de fazer isso. A imprensa já registra que este primeiro inquérito, que tem praticamente um ano que está em andamento, e é um inquérito do Supremo Tribunal Federal, já alcançou o gabinete de ódio e o filho do Bolsonaro, chamado Carlos Bolsonaro, que é o mais bandido de todos. Aliás, eu não sei qual é o mais bandido de todos, porque o Flávio é agora ligado às milícias, isso também vai ficar esclarecido no banditismo explícito do Rio de Janeiro. Mas esse Carlos Bolsonaro, que é vereador, já teria sido descoberto como o grande chefe dessa quadrilha que espalha mentiras, que tenta difamar pessoas. Eu mesmo sinto isso na pele todo dia, embora eu me garanta, não tenho um rabo de palha, eu consigo atravessar essas coisas. Mas todo dia meus amigos se zangam porque eu tenho que responder uma bobagem dessas que eles inventam, que eu bati na mulher, que eu uso drogas. Enfim, são coisas muito pesadas que eles inventam e vão fazendo, etc. Mas o Supremo, nesse inquérito, achou também o dinheiro. Portanto, já tem aí uns 5 milhões de reais por mês de dinheiro sujo que estão devassados. Esse é o primeiro inquérito. Segundo inquérito, o Bolsonaro resolveu, ele próprio, transgredir as normas de isolamento social e foi à rua, confraternizando na porta do quartel-general do Exército Brasileiro. O mundo está muito perto de se acabar. Eu, pelo menos, não esperava jamais ver isso. Na porta do quartel-general do Exército Brasileiro, o presidente da República, ele mesmo, insuflando... Eleito democraticamente. Pois é, insuflando malucos que estão defendendo o fechamento do Congresso Nacional, uma intervenção militar nos poderes da República, entre eles o Judiciário, o AI-5, que acaba com a liberdade de imprensa, acaba com a liberdade dos estudantes, acaba com a liberdade dos trabalhadores, acaba com a habeas corpus. Enfim, um disparate sem cabimento, e isso também foi feito a partir do Supremo Tribunal Federal. Outro inquérito foi aberto. E agora tem um terceiro inquérito, esse apurando diretamente as declarações terrivelmente graves do ministro Moro. Quando o ministro Moro fala, ele desfia um rosário de artigos do Código Penal, alguns deles cometidos por ele próprio Moro, como, por exemplo, a prevaricação, que é uma autoridade, sabendo de coisas erradas, não tomar as iniciativas que funcionalmente seria obrigado a tomar. É sobre o presidente Bolsonaro. E aí o próprio Procurador-Geral da República representou, e o ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo Tribunal Federal, mandou abrir o inquérito.
inquérito. Então, são 3 inquéritos, todos 3 no Supremo Tribunal Federal, apurando responsabilidades gravíssimas do Bolsonaro ou de seus familiares. E os 3, quem apura é a Polícia Federal. E aí o Bolsonaro resolve, numa hora de pandemia, em que 5.466 brasileiros, a números oficiais de ontem, já morreram, em que todos os especialistas dizem que esse número pode ser 10 vezes maior, nós estamos falando de 50 mil brasileiros que podem já ter morrido em função dessa pandemia, o Bolsonaro abre uma crise política desta proporção. Só a defesa dos filhos, desesperada, explica essa maluquice. Por isso nós não podemos deixar que a Polícia Federal se transforme num puxadinho Bolsonaro comando. Existem alguns pedidos de CPI tramitando no Congresso Nacional e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não deu seguimento a nenhum. Falou-se, inclusive, nos últimos dias que a prioridade, a pauta da Câmara nesse momento, seria o combate e o enfrentamento à pandemia. Como você avalia? É chegada a hora, tem espaço para assistir um processo de impeachment ou não é o momento de se fazer isso? Olha, definitivamente, se a gente estivesse vivendo um momento de mínimo de responsabilidade do estamento político, essa era uma hora de estar todo mundo num grande coletivo se ajudando. Meu irmão, Oswaldo, está faltando caixão para enterrar os mortos em Manaus. Não tem mais leito de UTI na rede pública de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você imagina que tem as maiores quantidades de leito, não tem mais no Brasil. Então nós não temos os testes para testar, que é o que vai definir como é que a gente vai sair organizadamente dessa quarentena. Nós não temos respiradores. Esse vírus assassino mata as pessoas sem fôlego, como se a pessoa tivesse afogada. Nós não temos a máquina, não conseguimos importar no tempo devido, abrir um azar, uma confusão de graça com a China, que é o único país que tem excedente. Nós estamos fazendo agora truques de alfândega e contratando transportadora da Etiópia, como nós fizemos aqui no Ceará, evitando pousar, fazer escala na Europa ou nos Estados Unidos para poder trazer, quase contrabandeando, os respiradores, as máquinas, os reagentes para fazer os testes. E essa gente introduziu nessa confusão, que já é grave, não é? Não se pagou a metade ainda da população que tem desesperadamente a necessidade de receber ajuda. Queriam que fosse de R$200, nós lutamos, esperneamos, virou R$600. Eles estão segurando na boca do caixa. Hoje, o maior fator de aglomeração, Oswaldo, é o governo que está promovendo em filas indignas, sabe? Criminosas na porta da Caixa Econômica Federal. E cadê o CPF? E tem que registrar não sei o quê. E cadê a certidão disso? Cadê a certidão daquilo? Isso não está acontecendo em nenhum lugar do mundo. Pois bem, diante de tudo isso, nós temos essa crise política com repercussão institucional em que nós não podemos deixar simplesmente acontecer sem uma punição. Se eu acho que vai acontecer o impeachment do Bolsonaro agora, não vai. Não há ambiente, não há... E o impeachment, as pessoas precisam saber, não é uma vingança contra um governo ruim. O impeachment só pode prosperar diante do cometimento doloso, ou seja, de caso pensado, de crime de responsabilidade. Nós apresentamos o recurso, não é? Mas ele depende de um despacho do Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia está se equilibrando ali. O Rodrigo Maia representa o Congresso Nacional, que vive no fio de uma navalha de inconfiabilidade do povo brasileiro. Isso é lamentável também. Vamos ter clareza. O Bolsonaro reina muito nesses boçais que ele estimula, tem que ser preservada. Todos os que estão ali foram eleitos por nós. Portanto, negar a importância da instituição seria negar a própria razão de ser da democracia, que é o direito da gente votar e escolher nossos representantes. Mas o que acontece? O Rodrigo Maia, às vezes, joga conosco, né? Por exemplo, ele criou um ambiente para a gente puxar de R$200 para R$600 a ajuda. Não fosse a ajuda dele, nós não teríamos conseguido isso. Ele ajuda quando ele segura, né, o avanço autoritário, arbitrário do Bolsonaro, mas ele, ao mesmo tempo, tem que olhar olhando para o gato, ele tem que olhar para o peixe, que é a turma dele lá, que, infelizmente, parte dela é esse centrão, caracterizado por fisiologia, para dizer o mínimo, e por ladroeira mais despudorada, para dizer aquilo que eu já conheço. E é com essa gente que o Bolsonaro está se abraçando. E isso foge completamente ao que o então candidato Bolsonaro pregou na campanha, de uma relação direta e franca com o Congresso, e agora a gente vê ele começando o diálogo justamente com o Centrão, os partidos que ele sempre criticou, o tomar lá da cá, que sempre foi costumeiro na relação entre o Planalto e o Congresso. Né? Olha, Oswaldo, o que o Bolsonaro diz de manhã não serve para de tarde. Você imagina essa turma que milita de forma apaixonada por ele, a dificuldade que tem para explicar o que ele diz na véspera, na porta do quartel-general do Exército, que não vai negociar com ninguém, que é isso aí, que estamos juntos e não sei o que e tal, com as faixas AI-5, intervenção militar,
fecha judiciário, fecha Congresso, fora Maia, e no dia seguinte de manhã, vendo a repercussão que não seria outra, ele pega, vai lá e diz, não, que é democracia, vamos respeitar todo mundo. O que ele está fazendo? Ele está mentindo? Não, ele está jogando duplo. Ele tem uma premissa que é a mesma do lulopetismo corrupto, é a ignorância. Ele supõe que a gente não tem memória, ele supõe que nós somos um bando de imbecis e que ele manipula nossos sentimentos, etc. Ontem, Oswaldo, no meio dessa pandemia, não falta problema, o Bolsonaro botou no Facebook dele que a Organização Mundial de Saúde está estimulando crianças de 4 anos a se masturbarem, crianças de 6 anos a aderir ao homossexualismo. Ninguém sabe de onde ele tirou isso. Ele bota, em seguida a repercussão é terrível, porque é uma grande grosseira mentira, e ele tira. Mas imediatamente ele criou de novo um inimigo imaginário, e aí ele vira o defensor da família, da moral, dos bons costumes. Isso é um pilantra. Vai me desculpar o brasileiro que está nos ouvindo, eu conheço o Bolsonaro, fui companheiro dele, deputado federal, 4 anos. O gabinete dele era 30 metros do meu. O Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina. O Bolsonaro roubava dinheiro de funcionário fantasma, que ia lá, não pisava lá, assinava o recibo, ele botava o dinheiro no bolso. O Bolsonaro tem um patrimônio declarado, entre na internet, meu irmão, você que estiver duvidando, entre na internet tem um patrimônio declarado de 15 milhões de reais. Ora, o Bolsonaro foi capitão do Exército, que ganha 9 mil reais de aposentadoria desde os 33 anos, e depois vereador e deputado. Se somar tudo que ele ganhou e ele não tiver comido, vestido, comprado casa de luxo, como ele tem condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, não dava esse dinheiro, eu já fiz esse cálculo. E ele faz a apologia da decência, da moralidade, nunca me processou. Por quê? Porque na hora que ele me processar, eu pego os documentos da Câmara e mostro isso que eu estou falando, tudo verdade. Então o Bolsonaro é uma ceda de R$3. Enfim, lamentavelmente. Agora, de novo, nós precisamos ajudar o povo brasileiro a entender fora dos ódios e paixões. Negociação política é um imperativo da democracia. A mentira não é negociar agora, a mentira é querer governar um país de 27 culturas políticas diferentes, como é a Federação Brasileira, de 27 governadores de partidos os mais variados, uma democracia que tem mais de 32 partidos registrados no Congresso Nacional, um parlamento que tem 513 deputados federais, tem 81 senadores, tem 5.500 e tantos prefeitos. É absolutamente imperativo que você negocie. O problema, portanto, não é negociar. O problema é qual é a linguagem da negociação e para quê e o que você está negociando. Isso é que nós precisamos fazer o povo entender. Entendimento político é muito bom, inclusive, porque tira essa história do cara ser dono da verdade, mandar as coisas de cima para baixo e obriga a pessoa a ir se entendendo com a nação e transigindo e dividindo responsabilidades. Enfim, isso é da democracia. Agora, o que é que o Bolsonaro está fazendo? Está se reunindo na base da ladroeira, porque ninguém vai acreditar que o Roberto Jefferson e Valdemar Costa Neto, estou falando de 2 condenados pela justiça. Não vou falar em ninguém que não tenha sido condenado já, para não ser exagerado. Mas esses 2 foram condenados pela justiça por corrupção. E esses são os 2 campeões do bolsonarismo boçal agora. Isso vai dar problema muito grave, não tem a menor dúvida. E a linguagem qual é? Entregar o Denox, entregar o Banco do Nordeste. Por quê? Porque são lugares que estão fora do Sudeste brasileiro, onde há uma imprensa mais agressiva. Porque eles só querem o Banco do Nordeste, o Denox, a Codevasf, para roubar. Não tem outra razão para isso. Nenhum deles. A Funasa, outro antro de roubalheira, repetindo o que o lulopetismo fez e o que o Fernando Henrique fez. A gente tem que colocar nessa conta aí da situação do país o fato do presidente Bolsonaro ter demitido o ministro Mandetta no ápice da pandemia, onde ele tentava agir de forma técnica na articulação com prefeitos e governadores, e a gente tem a posse do novo ministro. Qual a sua expectativa e como você está vendo o começo aí do trabalho do novo ministro da Saúde? Olha, o Bolsonaro, quando demitiu o Mandetta, ele simplesmente fechou o Ministério da Saúde. E eu não sou um teórico que estou olhando de longe. Eu estou aqui no Ceará. Aqui no Ceará, eu tenho ligação com o governador do estado, eu tenho ligação com o prefeito da capital, eu tenho ligação com mais de 150 prefeitos dos 184 municípios do Ceará, entre eles o município de Sobral, que é a minha cidade, a minha comunidade. Então eu estou sabendo direitinho o que aconteceu, o que está acontecendo todo dia. Então vamos lá. Não importamos os reagentes para fazer teste. O Brasil é o país que menos testa os pacientes no mundo. O Brasil é o país que menos testa. E qual é a importância do teste? É você ter o diagnóstico precoce, georreferenciar os focos. Por exemplo, essa é uma doença que começou entre os ricos. Por quê? Porque ela veio de fora com turistas que viajam para o estrangeiro. Então, provavelmente, em Salvador, começou nos bairros mais nobres e vai evoluindo para os bairros mais pobres e depois para o interior. E nós estamos nessa fase. Nós saímos dos bairros mais ricos para a periferia e o interior ainda está com poucos casos. Portanto, nós estamos em plena rampa do subida. Como é que a gente identifica isso para correr atrás,
mas fazer os bloqueios corretos, testando em massa. O Brasil até hoje é o país que menos testa, porque nós não importamos os testes. O Brasil destruiu a sua indústria farmacêutica, a sua indústria química, a sua indústria do complexo da saúde, e nós temos que importar estrangeiro. O único país do mundo hoje que tem excedente para vender é a China, porque o ciclo lá já passou, eles têm uma indústria muito grande. Pois bem, eles abriram uma confusão diplomática com a China, e a China simplesmente tirou o Brasil de qualquer regime de preferência de importação. Nós aqui do Nordeste, o Rui Costa dirige, o governador da Bahia, dirige o consórcio do Nordeste. Nós fizemos uma compra através desse consórcio, empenhamos o dinheiro, adiantamos o dinheiro e os chineses não entregaram. O dinheiro, esses respiradores, tá certo? Que a outra coisa não é só os testes. Aí chegou nos Estados Unidos botaram mais dinheiro e ficaram com isso. Por quê? Porque a China não estava mais preocupada com a relação diplomática com o Brasil e queria dar uma lição de moral ao Brasil pela essa agressão que os filhos fizeram. Para quê? Para bajular e puxar saco do Trump. O Brasil não tem respirador. 466 brasileiros, volto a dizer, especialistas estão dizendo que o Brasil provavelmente tem de 7 a 16 vezes essa morte. Se a gente tiver só 7, nós estamos falando já de 40 mil brasileiros mortos e sem fôlego, sem caixão para ser enterrado, subnotificando, e as pessoas não têm sequer direito de fazer o velório. Enquanto isso, as autoridades estão dando sinais trocados, porque a única saída para prevenir a explosão disso é o isolamento social. E o efeito econômico do isolamento social pede, não tem outra saída, que o governo indenize a população para que ela possa fazer o isolamento. Ou seja, fazer a renda chegar com urgência e o crédito e a dilação de prazos para pagamento de imposto, etc., suspensão de execução de dívidas, que é o que o mundo inteiro está fazendo e o nosso país não faz, pelo menos com a velocidade necessária. Ou seja, o Ministério da Saúde não existe. Esse ministro que está aí teve uma missão: fechar o Ministério da Saúde e reproduzir as loucuras do Bolsonaro. O presidente Bolsonaro chegou a falar, inclusive, culpar prefeitos e governadores pelo número de mortes no país. Veja, deixa eu te dizer uma coisa. A responsabilidade política vai ser dada na hora própria. Não será muito difícil a gente avaliar. Porque, repare, o Bolsonaro é o último chefe de Estado da nação inteira. Como eu estou em confinamento, eu passo o tempo lendo e tentando pela internet ajudar, a brigar, denunciar, chamar atenção, para, enfim, mostrar soluções, alternativas, caminhos, que é o que eu posso fazer para não estourar meu coração, que está doendo de ver essas coisas acontecendo, e um sentimento de impotência de não poder fazer mais do que brigar, do que gritar. Pois bem, o Bolsonaro é o último chefe de Estado no planeta Terra inteiro que tem essa atitude de negar o efeito genocida do coronavírus. Ele imitou na partida do Trump. Então, imitou o Trump na mentira do remédio que curava sem curar, já sumiu com essa mentira, não vou falar o nome aqui para não atrapalhar e repetir a mesma coisa, e imitou o Trump dizendo que era só uma gripezinha, que era só uma coisa. O Trump, quando viu a pandemia, e é muito bem assessorado, já deu para trás. Vai pagar caro pela contradição, porque os americanos saíram atrasados, e hoje já tem quase 60 mil mortes nos Estados Unidos, que já é 8 mil mortes maior do que os 5 anos de guerra do Vietnã, que foi a guerra mais humilhante para a história dos americanos. E no Brasil, o Bolsonaro não voltou atrás. Dobrou a aposta, quadruplicou a aposta e revela uma insensibilidade quase criminosa, porque 5.466 pessoas mortas são 5.466 famílias dilaceradas, que estão machucadas, estão sofridas. Mas representa também a razão de pavor, de medo justo, que os milhões de brasileiros que não sabem se vão ter um hospital ou não, se vão ter uma UTI ou não, se vão ter um respirador ou não, estão sentindo hoje. Pois bem, vai lá e diz, e daí? E daí que morreram, não posso fazer milagre. Ninguém quer que ele faça milagre, não. A gente só quer que ele seja sério. Importe os respiradores, qualifique os leitos de UTI, importe e faça a testificação. O Brasil não pode continuar sem testar. Nós aqui do Ceará, nós trouxemos agora mais de 300 mil testes. Nós vamos fazer drive-thru na rua, para as pessoas saberem que é possível. Mas olha, nós estamos brigando com o governo federal. Nós entramos com a liminar na justiça, Oswaldo, contra o governo federal, que não nos deixava controlar a chegada de turistas em Fortaleza. Turistas dos Estados Unidos. 3 mil pessoas chegando dos Estados Unidos em plena pandemia por semana. E nós tivemos que entrar na justiça para pegar uma liminar, porque o senhor Jair Messias Bolsonaro não nos deixava sequer entrar no aeroporto, o governo dele, para testar se as pessoas estavam chegando já com febre ou não, para fazer o mínimo de isolamento. Então,
É um absurdo, não é? Mas volto a dizer, a responsabilidade política disso, eu não estou mais preocupado. Vai chegar a hora, sabe, quando a gente tiver a tragédia de chorar sobre os mortos e ver essas cenas terríveis de gente enterrada em vala e as pessoas mentindo que estão... Ele chegou a mentir com a turma dele. Eu fico indignado, né, de que aqui no Ceará, uma putinha falou isso aí, né, que aqui no Ceará nós estamos enterrando caixões sem gente dentro para criar números falsos. Sabe, isso não é possível a gente não reagir com a indignação de uma pessoa humana e deixar que as responsabilidades políticas sejam calculadas na hora própria pelo nosso povo. A gente tem que levar em consideração aí também o impacto da crise sobre o setor produtivo do país. Pequenas, médias e grandes empresas estão sendo diretamente afetadas. Como você vê as medidas adotadas pelo governo federal e pelo Congresso para tentar minimizar os efeitos da pandemia no setor produtivo? Elas estão subfaturadas, são muito menores do que a necessidade pede, no volume e no prazo. Elas estão sendo muito... E, por regra, elas estão atirando na direção errada. Vamos ver se eu me explico. Quando a pandemia chegou, Oswaldo, o Brasil já estava muito mal das pernas. Naquela data, antes de chegar o coronavírus, o Brasil tinha 63 milhões e 700 mil pessoas com o nome sujo no... E isso colapsa o consumo das famílias, que depende de emprego, renda e crédito. O colapso do crédito sinaliza uma explicação para o problema da renda e do emprego. Olha como é que estava a renda e o emprego. 13 milhões de pessoas desempregadas e 38 milhões e 400 mil brasileiros obrigados a viver de bico na informalidade, verdadeiramente invisíveis para qualquer proteção, mas também para o relacionamento com o governo, seja para receber ou pagar, qualquer que seja essa relação. 38 milhões e 200 mil brasileiros. Ou seja, esse é o quadro antes da pandemia. 5 milhões e 500 mil empresas brasileiras estavam já inadimplentes com o nome cadastrado no Serasa, também na iminência de quebrar. E a indústria que estava sobrevivendo estava trabalhando a 67% da capacidade instalada. Ou seja, a gente tinha capacidade de produzir 1.000 geladeiras e estavam produzindo só 700 geladeiras porque não tinha quem comprasse. Então esse era o quadro. Em cima disso, o que aconteceu? Uma brutal retração da demanda. Se nós estamos pedindo para o povo ficar em casa, ainda que não pedisse, a demanda some, não é? Então o consumo das famílias despencou e o governo nem sequer anunciou ainda, porque estão manipulando as estatísticas, não estão, pelo menos, no tempo correto. Só para você ter uma ideia do crime, da gente estar navegando no escuro, saiu ontem o dado de pedido de seguro-desemprego. Nos Estados Unidos, o seguro-desemprego bateu recorde de pedidos. No Brasil, diminuiu, Oswaldo. Pelos dados que o governo divulgou, o pedido de seguro-desemprego até o fim de março diminuiu em comparação com o mesmo período do ano passado. Veja bem, precisa ser economista, estatístico, para saber que isso é uma grosseira mentira, que nós estamos fraudando as estatísticas, enfim. O desemprego saiu hoje. Subiu de 10,9 para 12,3. Ora, isso também é um retrovisor. O desemprego no Brasil já está pelo menos se aproximando de 14%. E vai piorar muito. Por quê? Porque as providências do governo vieram em duas direções. A primeira, 48 horas depois da decretação da emergência, o Banco Central meteu 1 trilhão, com T de tapioca, e 200 bilhões de reais de liquidez no sistema financeiro. 48 horas demorou. Entregaram para os bancos 1 trilhão e 200 bilhões, afrouxando compulsório, fazendo uma série de coisas. Com qual intenção? Fazer com que o sistema financeiro, mais líquido, irrigado por essa montanha de dinheiro, aumentasse o crédito e, aumentando o crédito, diminuísse o juro. Porque se aumentar a oferta de dinheiro, o preço do dinheiro cai. Sabe o que aconteceu? Aconteceu, e qualquer empresário da Bahia sabe o que eu estou dizendo, o crédito retraiu de forma inédita e os juros subiram 70%, Oswaldo. Subiram 70%. E sabe o que acontece? No fim do dia, essa montanha de dinheiro sobra no caixa dos bancos e o governo está remunerando isso numa taxa Selic criminosamente alta por um quadro de novo. E aumentar o juro e cobrar do governo a remuneração desse saldo de caixa no fim do dia que eles não aplicaram. Esse é um país saqueado. O impacto dessa crise toda na eleição, você acredita que a eleição vai mudar a data? Corre o risco de prorrogar mandato aí de prefeito e de vereador? O Brasil perdeu o passo. Nossos governantes definitivamente perdemos o passo de fazer o achatamento da curva ser mais eficaz, embora o achatamento da curva tenha acontecido, mas não aconteceu da forma importante que era a necessidade. E nós estamos na pior hora, que é um pouco parecida com a hora da Itália. Nós apertamos no começo, funcionou e nós estamos descomprimindo o isolamento social muito antes do tempo. Caiu de 70%, 80% para menos de 50% a adesão ao isolamento social. Significa que a nossa agonia vai ser mais longa.
Ou seja, nós adiamos o pico da pandemia, ele vai acontecer provavelmente, se a gente não recrudescer o isolamento social, que infelizmente está afrouxando, nós vamos assistir ali maio, junho, o pico da pandemia. Se for maio, junho, começa a prejudicar o calendário eleitoral, de maneira que eu não vejo como vai se manter, embora eu ache que isso não deva ser discutido pelos políticos. Acho que será um problema de natureza técnica e o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que dar uma indicação, naturalmente em audiência do Congresso Nacional, de como vai resolver isso. E, francamente, acho que nenhuma delas é a ideal, porque não é provável que a população brasileira vá gostar. Talvez em Salvador aconteça de gostar, em Fortaleza, mas por regra as pessoas querem votar para escolher novos dirigentes das prefeituras. E, lamentavelmente, tudo indica que nós perdemos o passo de conter a pandemia. Se nós tivéssemos feito um isolamento radical e tivéssemos tido disciplina, provavelmente em maio nós já estaríamos com aquela curva caindo, o que permitiria a retomada do calendário eleitoral. Mas não fizemos isso, portanto não vamos ter. Léo Prati vai manter a candidatura dele aqui a prefeito de Salvador, para a gente encerrar? Não sei se é por telepatia, mas não sei se você está me perguntando sobre a participação do PDT nas eleições de Salvador, é isso? Isso! Eu vejo pedacinhos e a experiência me completa o resto. Veja, a nossa diretriz nacional é de disputar com a nossa própria proposta de um projeto nacional de desenvolvimento aplicado às grandes cidades, às médias cidades do Brasil, com candidatura própria. Só que em Salvador há uma peculiaridade. O nosso candidato potencial é hoje o secretário de Saúde do município. E, portanto, nós queremos que ele dê 110, 120, 200% da força dele, da energia dele, a ajudar o povo de Salvador a atravessar. E pelo que eu vejo de longe, Salvador e a Bahia têm que ser feitas. As diferenças políticas postas de lado, o governador e o prefeito da capital trabalhando, né, em conjunto, e isso me agrada muito. Não muda nada. Nós queremos lançar nossa candidatura própria, queremos, mas agora a hora não é de discutir isso, porque por essa peculiaridade, nosso possível candidato é o atual secretário de Salvador e, portanto, nós temos um diálogo muito delicado aí com o prefeito de Salvador e uma longa história de diálogo com o Rui Costa, o Jacques Wagner, enfim, que são as peculiaridades da Bahia, que tem que ser examinadas sempre com muito carinho, com muito respeito e com a sofisticação que a gente baiana pede, merece e vai ter respeito profundo. Ciro, eu quero te agradecer pelo papo, para agradecer sua disponibilidade de conversar com a gente. O Jornal à Tarde está tentando justamente aproximar os políticos, a vida produtiva do país também, do telespectador, do ouvinte, do internauta. Obrigado por disponibilidade e pelo papo com a gente. Bom, eu que te agradeço, Oswaldo, a toda a equipe do Jornal à Tarde, que sempre me dá essa oportunidade de conversar sério com a gente baiana, em tudo por tudo, a gente irmã minha, por brasileira que é mais do que qualquer outra, porque por aí se funda o Brasil, mas também a nordestina, que tem um coração caloroso como o meu. Enfim, eu quero agradecer a vocês e dizer ao povo da Bahia, se você puder, meu irmão, fique em casa. Se você não puder, bote máscara, exija dos seus governantes a máscara, exija do seu empregador a máscara, mas se puder, fique em casa, porque essa doença é assassina e quando ela não mata, ela nos transforma em vetor de contaminação dos outros. Portanto, por amor a você, por amor aos seus amigos, aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, fique em casa. Obrigado, Ciro. Grande abraço. Um abraço a todos.